aspecto na vida do Chico que é curioso e até engraçado. É o seguinte, não foram poucos os casos de jornalistas que foram ou a Pedro Leopoldo, ou mesmo a Uberaba, mais em Pedro Leopoldo, né, no começo. Foram lá para desmascará-lo, sabe? Foram lá com o propósito de desmascarar a fraude que eles pensavam ser o Chico, e eles voltaram, sabe, João, impressionados. Um deles, qual é o nome dele? Clementino de Alencar, por exemplo, correspondente do Globo na época, entendeu? E eu estou falando aqui, gente, de jornalistas com DNA de jornalistas, quer dizer, pessoas que têm por missão desconfiar, checar, entendeu? Esse jornalista que eu citei, Clementino de Alencar, essa viagem dele para Pedro Leopoldo, que deveria durar alguns dias, durou todo o mês de maio, né? Ele acompanhando passo a passo do Chico. Ele presenciou, na reportagem que conta isso, do Globo lá, fenômenos inusitados. Inclusive, Chico psicografar de olhos fechados, como sempre fazia, né? Com imensa velocidade, um texto de inglês, um texto de Emmanuel em inglês, de trás para frente. Ele psicografou em inglês de trás para frente, você só podia conseguir ler no espelho, entendeu? Olha que coisa, entendeu? Então o jornalista viu isso e ele fala, como assim, né? Mas o caso mais interessante, mais famoso desses encontros de Chico com jornalistas aconteceu em 1944. Uma importante dupla de repórteres da época, né? Um fotógrafo e um repórter da escrita, na época, jornal escrito, revista Cruzeiro, né? Desembarcaram em Pedro Leopoldo atrás do Chico, mandados pela revista Cruzeiro. Eles eram do Império, né, na época do Assis Chateaubriand, tem a biografia do Rui Castro, excelente, que eu já li várias vezes. Enfim, eles eram tão importantes, essa dupla de repórteres, de jornalistas, que eles saíram do Rio no avião do próprio Assis Chateaubriand, que era o dono do Império do Diários Associados, né? O Império de então. E mais, quando chegaram a Belo Horizonte, foram recebidos aqui por quem? Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek. Você vê como esses jornalistas eram importantes na época, entendeu? Resultado. Mas chegando lá em Pedro Leopoldo, eles foram direto para o trabalho do Chico, e a entrevista, e o pedido de entrevista foi negado, mais uma vez, pelo patrão dele, que não aguentava mais, o pessoal procurando ele no serviço. Aí o que é que os dois fizeram? Eles bolaram um plano. Uma mentira. Eles inventaram que eles eram repórteres americanos, estavam lá, que eram americanos, e que o piloto do avião seria o intérprete da dupla, que não falava português. Uma mentira, claro, né? Mas tinha um porém nesse plano. Qual? O patrão do Chico já conhecia eles, que eles foram lá, entendeu? Tinha tido esse primeiro contato com o patrão do Chico. Então, qual a plano deles? Chegar no Chico antes que o Chico tivesse contato com o patrão, para não saber quem eles eram. E eles não tiveram dúvida. Isso é um caso muito conhecido. Eles cortaram o telefone da casa do Chico. Entendeu? E era, né, João? Era uma época, isso, claro, muitas décadas antes do celular existir, da internet existir, né? Era telefone fixo quando havia, né? E deu certo, entendeu? Eles chegaram no Chico, o Chico ficou muito à vontade com eles, tiraram 1000 fotos do Chico, fizeram a reportagem como bem que queriam. Então, depois de 1h30 de reportagem, eles foram embora, se despediram do Chico, disseram assim, a gente enganou o idiota e ainda ganhou um livro de presente. Ganharam um livro de presente, entendeu? Com dedicatória e tal, né? Eles passaram para jornalistas americanos. Jogaram os livros na mala e no dia seguinte estavam de volta no Rio de Janeiro. Só que essa reportagem, João, foi muito ruim para o Chico, sabe? Ruim para a imagem dele, da forma como os jornalistas escreveram e tal, sabe? E Chico teve uma crise de choro. E Chico se perguntava, mas por que o Emmanuel não desmascarou a fraude?
porque o Emmanuel desmascarou a fraude e revelou a verdadeira identidade jornalística, que não eram americanos, eram Davi, o outro lá e tal, né? Aí o Emmanuel não perdeu o bom humor, né? Chico, você tem que agradecer. Tem que agradecer. Jesus foi para a cruz. E você só foi pro Cruzeiro. Cruzeiro é a revista, né? Cruzeiro não era a maior revista da época, entendeu? A maior revista da época. Mas aí, João, que a história fica interessante. 30 anos depois, numa reportagem publicada em jornal O Dia, se revelaria os bastidores da reportagem. Pelos próprios dois que fizeram, né? Que eram dois jornalistas muito famosos da época, como eu disse. Que era o Davi Nasser e o Jean Amazon, né? O jornalista do Cruzeiro. A confissão foi feita pelo próprio Davi Nasser, né? Na reportagem do Dia, 30 anos depois. Ele fala assim, ó, abre aspas, Chico Xavier foi o maior remorso da minha vida. Chico Xavier foi o maior remorso da minha vida, ele dizia em relação a essa reportagem, né, sensacionalista que ele fez. E ele conta o que aconteceu 2 dias depois daquele encontro com o Chico. Ele contou uma reportagem 30 anos depois, com o remorso que ele tinha, e ele conta o que aconteceu 2 dias depois da reportagem. Que ele jogou os livros que recebeu na mar, os dois, e voltaram para o Rio, né? Aí ele conta o quê? Já de madrugada, ele recebeu uma ligação do outro, do fotógrafo da dupla, sabe? Nervoso. Nervoso. Aí o que foi, cara, essa hora e tal? Ele falou, Davi, você trouxe o livro que aquele homem nos deu? Ele falou, claro que eu trouxe, está na minha mala. Trouxe o livro? Leia lá. Pois abra aí. Abra aí e leia a dedicatória. Ele foi ler a dedicatória e tomou um susto ao ler a frase. Tava, ao irmão Davi Nasser oferece a Emmanuel. Quer dizer, o tempo todo estava o nome deles lá, o nome real, entendeu? Então, o tempo todo, Emmanuel sabia quem eles eram, estava lá no livro dedicado a eles. Então, é mais um dos casos interessantes do encontro Chico Xavier com os jornalistas. Eu concluo esse bloco por aqui e vários outros virão que tratarão da vida e obra de Chico Xavier. Eu agradeço muito a compreensão, a paciência e fiquem com Deus.